E aí galera, estamos de volta para mais um vídeo de matemática e hoje a gente vai falar sobre radiciação, em específico sobre a racionalização de denominadores. Bom, a primeira coisa, antes de começar a falar especificamente da racionalização, né, dos métodos de racionalização de denominadores, é importante deixar claro para que você racionaliza um denominador. Primeiro, o que é racionalizar alguma coisa? É tornar racional. Você tem um denominador que é irracional, e aí aqui como exemplo eu te dei o raiz de 2, que é um número irracional, que é aproximadamente 1,4142, né? Você pode até fazer na calculadora aí agora e dar uma olhada. E aí eu te pergunto, o que é mais fácil? Eu dividir 1 por raiz de 2, que é 1,4142, aproximadamente, ou dividir a raiz de 2 por 2, que é 1,4142 dividido por 2. Para a maioria das pessoas, eu acho que é mais fácil fazer essa conta, porque isso aqui é como se você tivesse 1,40 dividido por 2, ou seja, 70 centavos para cada um. Né? Associando isso aqui com a ideia de dinheiro, seria muito mais fácil fazer essa conta do que essa. E o que a gente vai ver aqui com o primeiro exemplo é que esses dois valores são iguais. Depois de tornar essa fração, né? Depois de pegar o denominador dela e tornar um valor racional, que é 2, você vai ver que eles são iguais. Então é isso que a gente vai fazer no primeiro exemplo. No primeiro exemplo eu tenho 1 sobre raiz de 2. Como é que eu faço para tornar uma fração em que o denominador é raiz de 2, uma fração em que o denominador é racional e a fração é equivalente a essa? Multiplicando o numerador e o denominador pelo próprio raiz de 2. Então aqui, ó, basta você fazer vezes raiz de 2 e aqui embaixo vezes raiz de 2. Lembrando que para multiplicar duas frações, você multiplica os numeradores e os denominadores, você vai obter em cima 1 vezes raiz de 2, raiz de 2, porque 1 vezes o número é o próprio número. Raiz de 2 vezes raiz de 2, se você olhar a nossa aula de multiplicação de radicais de mesmo índice, você vai ver que é só multiplicar os radicandos. Então aqui, ó, 2 vezes 2, então raiz de 2, aqui é 4, né? Raiz de 4, 2. Então repara que o que eu disse aqui, né, 1 sobre raiz de 2, que era a fração original, né, é o mesmo que raiz de 2 sobre 2, que está lá no final. Tá? Repara que isso aqui também é 1, né? Raiz de 2 por raiz de 2 dá 1, então eu não alterei a fração. Tá? Isso é muito importante, que as pessoas às vezes não entendem que racionalizar não altera a fração porque eu multiplico por 1. Então agora, no segundo exemplo, já um pouquinho melhor, né? Eu tenho uma raiz cúbica, não uma raiz quadrada. Não vai adiantar eu multiplicar pela própria raiz cúbica, porque se eu fizer isso, né, eu não vou conseguir ainda extrair o radicando de dentro da raiz. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar outra estratégia, eu vou multiplicar por raiz cúbica, não de 2, mas de 2 ao quadrado. Ó, raiz cúbica de 2 ao quadrado. Por que eu escolhi 2 ao quadrado? Porque olha só o que vai acontecer agora. Aqui está 2 elevado a 1. E em cima a gente vai ter raiz cúbica, né? 2 ao quadrado é 4. E embaixo, ó, produto de radicais de mesmo índice. O que eu tenho que fazer? Raiz cúbica, repetir aqui nos radicandos, então 2 elevado a 1, 2 ao quadrado. Só que agora eu somo, né, os índices, os expoentes aqui dentro, então ficou raiz cúbica 4. Aqui embaixo, ó, 2 elevado a 3, que eu vou somar. Só que o que é raiz cúbica de 2 elevado a 3? 2. Tá? Então, só para enfatizar aqui, ó, isso aqui, ó, é o mesmo que 2 elevado a 1 mais 2, que é o mesmo que 2 ao cubo. Raiz cúbica de 2 ao cubo é 2. Tá? Então, saiu do radical. Bom, e se não fosse nem índice 2, nem índice 3, fosse índice n, o que eu faria? Da mesma maneira, vou colocar um pouco embaixo aqui por causa daquilo ali. Eu preciso de um expoente aqui, né, que somado com esse que já tem, me deu o índice n. Então, ó, 1 sobre raiz enésima de 2 elevado a 1, eu vou multiplicar por raiz enésima, porque já era índice n, de 2, 1 menos n. Ó. Aliás, ao contrário aqui, desculpa. N menos 1. Ó. Por que é n menos 1? Porque quando eu juntar com esse, tem que só sobrar o n. Então aqui, ó, raiz enésima, n menos 1. Ó, repara que n menos 1 mais 1 dá n. Então, em cima aqui, ó, raiz enésima, n menos 1, e embaixo,
raiz enésima. Por quê? N menos 1 somando com 1, né? Vai dar N. E aí aqui raiz enésima de índice N te dá raiz enésima de 2 elevado a N menos 1 sobre 2. Certo? Esse é um pouquinho mais complicado. Para terminar, no caso geral, o que eu tenho que fazer? Se o teu denominador é da forma raiz enésima de A elevado a M, o fator que você vai usar aqui, né? Estou chamando isso aqui de fator, né? O fator que racionaliza, ele vai ser da forma raiz enésima, que é a mesma raiz de cima, só que o expoente do teu radicando vai ser N menos M. Por que é N menos M e não o contrário? Porque quando eu somar com aquele lá, tem que cancelar o M. E tem que ficar só o índice. Então repara que se eu multiplicar esses dois, eu vou obter raiz enésima de A elevado a M mais N menos M. Né? E aí o teu N, aqui o mais M menos M vai cancelar, você vai ficar com raiz enésima de A elevado a N, que é A. Racionalizando, que era o que a gente queria. Então é isso. Isso é a maneira que a gente usa para racionalizar denominadores nesse formato. Continuem assistindo nossos vídeos, compartilhem, curtam nosso canal e até mais.